a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que maravilha, que alegria, que felicidade, mais uma oportunidade, mais um domingo para cultuarmos ao nosso Deus. Louvamos ao Senhor, louvamos ao nosso Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvamos a Deus por cada um de vocês que sempre estão conosco, nos assistindo, nos acompanhando e cultuando conosco. Meus irmãos, vamos ler a palavra para iniciar o nosso culto. Sempre iniciamos o nosso culto com um salmo e hoje a leitura é no salmo número 19. Vocês podem acompanhar, o texto vai estar aí na projeção, aí na tela, e nós sempre lemos na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos fazer a leitura então. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia pode acompanhar. Esse salmo é um salmo dos mais conhecidos, dos mais lidos, dos mais amados. Salmos que exalta a criação de Deus e mostra a glória da lei de Deus, da palavra de Deus. Salmo 19, então, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo exalta a criação, mostra a glória da criação, que proclama a glória de Deus, e também mostra a glória da palavra de Deus, que foi o instrumento pelo qual Deus criou todas as coisas. Então, o Salmo começa do verso 1 ao 6, falando sobre a glória da criação, e do verso 7 em diante é a exaltação e a perfeição, a declaração, a proclamação da perfeição
da lei do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Deus que criou os céus e a terra, Deus da palavra, Deus que criou o mundo, Deus que criou o universo, e Deus diante do qual todo o universo se rende, e nós também nos rendemos diante de Ti e proclamamos a perfeição da Tua palavra, da Tua lei, e este culto, Senhor, é para Te exaltar, para Te glorificar, para Te bendizer. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, ó Deus eterno, nós bendizemos o Teu nome. Nos reunimos diante de Ti, diante da Tua palavra, para Te exaltar, para Te glorificar. Recebe, portanto, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, e que este culto seja um meio de graça para abençoar a todas as famílias, a todas as pessoas que nos assistem, que cultuam conosco, que Te cultuam junto neste culto. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, e eu Te peço, Senhor, a Tua bênção aos que estão longe e aos que estão perto. A todos, Senhor, onde essa transmissão alcança, Senhor, nós Te pedimos que sejam abençoados por Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja o nosso louvor. Deus, nós nos rendemos diante de Ti. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos agora ter nossos momentos, ou nosso momento de música, de cânticos ao Senhor, e eu quero convidar vocês a cantar com a gente, a cantar com o Natan e com o Igor. Cantem, não apenas ouçam, mas participem cantando, e assim estaremos todos nós adorando juntos ao nosso Deus. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me resgatou, sem culpa então me tornou. O passado já posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o
sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Que alegria, meus irmãos, que felicidade podermos louvar ao nosso Deus, exaltar ao Senhor, glorificar o seu santo nome. Cultuar a Deus é maravilhoso. Ter Deus como o nosso Deus é precioso demais. Vamos aos 10 mandamentos? Vamos aos 10 mandamentos. O texto também vai estar aí na projeção, aí na tela. E eu gostaria que todos vocês, eu quero pedir que todos repitam comigo mandamento após mandamento. Vamos lá então, repitam comigo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento:
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo. Que alegria, que maravilha é podermos recitar os 10 mandamentos. Esse texto que resume toda a palavra de Deus, toda a lei de Deus, e que é precioso para nós estudarmos semana após semana, dia após dia. Meus irmãos, vamos ao credo apostólico. Também o credo apostólico é uma preciosidade, porque ele resume a nossa fé, a essência da fé cristã, falando naquilo que é essencial, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a importância da igreja, da comunhão dos santos, da catolicidade da igreja, que significa a igreja em todos os tempos e em todos os lugares, a igreja de todos os tempos e de todos os lugares. Vamos recitar então o credo apostólico. Recitem comigo, o texto também vai estar aí na projeção. Vamos recitar então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Graças a Deus, que alegria. Sempre que a gente recita o credo apostólico, nós devemos nos alegrar por termos uma doutrina, por termos uma fé e por sermos cristãos. E saber que este credo foi repetido ao longo de toda a história da igreja em muitos lugares da terra, em muitos lugares. E até hoje ele é repetido domingo após domingo em muitos lugares no mundo inteiro. Meus irmãos, vamos também a duas perguntas do catecismo hoje. Nós, nos sermões desta série, nós estamos usando o catecismo de Heidelberg nos sermões. Depois a gente tem usado também o breve catecismo de Westminster, nós usamos por 3 anos, domingo após domingo. Nos últimos domingos nós temos usado também o catecismo de Heidelberg, que é um dos documentos, um dos símbolos de fé que a gente também subscreve e usa bastante e recomendamos aos irmãos no estudo da palavra. Na dúvida do que ler, do que estudar, ao invés de pegar um livro que não vai ensinar quase nada, estude os catecismos, que são preciosos. Pergunta número 37, que também eu peço que vocês repitam comigo a resposta. Eu faço a pergunta e a resposta vai estar aí na tela e vocês repitam comigo então. Pergunta 37, do Catecismo de Heidelberg. O que você quer dizer com a palavra padeceu? Resposta: que Cristo em corpo e alma durante toda a sua vida na terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra os pecados de todo o gênero humano,
por esse sofrimento como único sacrifício propiciatório. Ele salvou da condenação eterna de Deus nosso corpo e alma e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Vamos novamente à resposta. Obviamente aqui está falando sobre o credo apostólico, Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Vamos lá, pergunta 37. O que você quer dizer com a palavra padeceu? Resposta: que Cristo em corpo e alma durante toda a sua vida na terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra os pecados de todo o gênero humano. Por este sofrimento, como único sacrifício propiciatório, ele salvou da condenação eterna de Deus nosso corpo e alma e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Alguns textos, meus irmãos, que nós vamos ler para falar sobre esse sofrimento de Cristo substitutivo, esse sacrifício propiciatório, essa ira que ele suportou, a ira de Deus que ele suportou em nosso lugar. Isaías 53, do verso 4 ao verso 12, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha só o verso 10, meus irmãos, que palavra impressionante que é nos revelada. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, querendo dar ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que maravilha que nós temos um Salvador que morreu em nosso lugar, que nos substituiu. O Senhor Deus, o Pai, entregou Jesus a si mesmo em nosso lugar. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele morreu em nosso lugar. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Meus irmãos, crer que Jesus é o nosso substituto, crer no sacrifício substitutivo,
é essencial para a vida cristã. Há muitos pregadores hoje na internet que estão negando que o sacrifício de Jesus tenha sido substitutivo, tenha sido a morte de Jesus tenha sido um sacrifício pelo pecado. Mas crer nisso é essencial para a fé cristã. Romanos capítulo 3, verso 25 e 26, outro texto que nos mostra isso. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado na sua tolerância impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E Hebreus 9, 11, 12, 15 e 28. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Verso 28. Assim também Cristo, olha aqui o sacrifício substitutivo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E o último texto, Hebreus capítulo 10, 14, 19 ao 23. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. Meus irmãos, nós estamos sendo justificados e ele nos aperfeiçoou. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Como não se emocionar com isso? Pergunta 38. Por que ele padeceu sob Pôncio Pilatos? Resposta: Cristo, embora julgado inocente, foi condenado pelo juiz oficial, para que nos libertasse do severo juízo de Deus que devia cair sobre nós. Que substituto que nós temos. E por último, pergunta 39. Cristo foi crucificado. Isso tem mais sentido do que morrer de outra maneira? Resposta: tem sim. Porque pela crucificação tenho certeza de que ele tomou sobre si a maldição que pesava sobre mim, pois a morte da cruz era maldita por Deus. Meus irmãos, aqui estão as perguntas do catecismo e nós vamos pregar sobre isso, sobre esses textos neste momento. Fique atento porque é a última pregação, o último sermão dessa série que nós estamos realizando. Eu cometi 2 erros na semana passada. Primeiro, eu falei que era o sermão número 7 e era o número 8. Segundo, que era o último sermão da série e não era. É hoje o último sermão da série. Então hoje, devidamente corrigidos, nós vamos ao sermão. Então vamos ao sermão de hoje. O último sermão da série Personagens da Cruz. Então sermão número 9, agora sim. O tema ou título: Todos diante da cruz. Um só no lugar de todos. Todos diante da cruz, um só no lugar de todos. E o texto está no Evangelho de João, capítulo 19, do verso 16 ao 26. Na verdade, meus irmãos, essa é uma continuação do primeiro sermão, que nós vimos os personagens da cruz, os retratos diante da cruz, do verso 1 ao 15. Agora nós vamos encerrar o sermão, essa série falando a continuação daquele primeiro sermão. Está no YouTube, vocês podem assistir.
o primeiro sermão dessa série, Personagens da Cruz. E hoje, então, a segunda parte daquele texto. Evangelho de João, capítulo 19, do verso 16 ao 26. Acompanhe comigo a leitura. O texto vai estar também na tela e vocês podem acompanhar. João 19, 16 diz assim: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Nós vimos, que Jesus carregou a cruz e foi ajudado por Simão Cirineu. Verso 19, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Amém. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é central, é a mensagem central do cristianismo. E a declarar, nossas 5 solas, somente Cristo, o que nós temos a alegria de fazer, declarar que somente Cristo é o nosso Salvador, nosso justificador, o nosso tudo. Nós estamos declarando que somente Cristo é o nosso mediador, que somente Cristo nos faz chegar a Deus, que somente Cristo nos salva por meio do seu sacrifício, e que somente em Cristo nós somos abençoados. Todos os textos que nós lemos anteriormente falavam sobre isso. Também, quando nós falamos somente Cristo, nós estamos dizendo que nós não necessitamos de outro Salvador, nós não necessitamos de outro sacerdote, de outro sacrifício, de outra ou de outras ofertas para sermos abençoados. Porque Jesus fez tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação, tudo. Jesus fez tudo o que não podíamos fazer pela nossa salvação. E é por meio dessa mensagem que as pessoas se aproximam do Salvador. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho que Deus enviou para nos salvar. E a mensagem de hoje, meus irmãos, trata de Jesus na cruz. E o texto inicia afirmando que ele carregou a cruz. Há um sentido em que ele carregou a cruz, inclusive na sua crucificação ali, ele estava carregando a cruz, ou seja, ele estava carregando os nossos pecados. Mas ele carregou a cruz onde ele iria ser crucificado e onde ele foi crucificado. E como nós vimos antes, ele foi ajudado por um homem chamado Simão de Cirene ou Simão Cirineu. E nesse texto, meus irmãos, estão representados os mais diferentes tipos e classes sociais da época. Em primeiro lugar, nós vimos que Pilatos estava ali. Do verso 16 ao 21, nos fala sobre Pilatos. Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde crucificaram com ele outros dois,
um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos, que era o governador, escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então Pilatos foi protagonista. Ele tentou se esquivar, mas ele entrega Jesus para ser crucificado. E ele também escreve uma placa para colocar no alto da cruz. Pilatos estava ali. Ele representando os governos humanos, representando as nações humanas, os governadores, os reis, as autoridades. Pilatos estava ali. Mas também os algozes de Jesus estavam ali. Os algozes estão ali, que no caso são os judeus. Verso 20, muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Os judeus entregaram Jesus para ser crucificado. Foram eles que pediram que Jesus fosse crucificado no lugar de Barrabás. Foi o grito dos judeus que levaram Jesus à condenação. E eles estão ali como juízes e também como assistentes. Eles tiveram prazer na crucificação de Jesus. Mas vejam, meus irmãos, que os religiosos estão ali. O verso 21 diz assim: os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Os principais sacerdotes eram os religiosos, os principais religiosos da época. Os principais sacerdotes eram os líderes da espiritualidade judaica, da religião judaica da época. Eles eram os líderes, os guias religiosos da época. Eles não acreditam que Jesus seja o Salvador. Eles acusam Jesus de ser um impostor. Eles acusam Jesus de ser um blasfemo, um falso. Então os religiosos estão ali contemplando a crucificação de Jesus. Mas veja também que a multidão está ali. O texto do verso 20 diz: muitos judeus leram esse título. Eles estavam ali, o povo em comum, aquela multidão que gritou um dia antes: crucifica-o, crucifica-o, está ali. E essa multidão está bem acostumada com crucificações. Só que eles não sabem muito bem quem é aquele que está sendo crucificado com tanto barulho. A maioria não sabe, eles foram usados como massa de manobra, como instrumento político. A multidão sempre é usada, a multidão sempre segue a mídia da época, sempre segue o senso comum da época. A multidão, ela sempre faz a vontade da maioria, por isso é a multidão. A multidão é a maioria. A multidão é a maioria. Mas vejam também, meus irmãos, que os soldados estão ali. Os versos 23 e 24 diz: os soldados, pois quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica por ela sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Meus irmãos, os soldados, eles cumprem o papel deles. Eles tomam parte, alguns daqueles soldados, eles tomam parte no espetáculo. Eles repartem as vestes de Jesus. Alguns deles tiram proveito da própria morte de Jesus. Eles fazem parte desse espetáculo. Mas veja também, meus irmãos, que os seus seguidores estão ali. Alguns dos seus seguidores, ou seja, os seguidores de Jesus também estão representados na crucificação. Os versos 25 e 26 dizem: junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Nós vimos isso no 2 sermões atrás. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Então, meus irmãos, vejam que ali também
estavam pessoas que amavam a Jesus, pessoas que seguiam a Jesus. Então vejam, meus irmãos, que toda a humanidade se fez representar diante da cruz. Nós vimos anteriormente que, inclusive, nós não podemos assim sermos tão rigorosos no julgamento desses personagens, porque eles também nos representam. Principalmente Pilatos, quando na sua indecisão, principalmente os personagens que negaram a Jesus, que ignoraram a Jesus. Nós fazemos isso também o tempo todo. Mas, meus irmãos, vejam que toda a humanidade se fez representar diante da cruz. Toda a humanidade observou a cena. Toda a humanidade observou o drama, a paixão de Cristo. Toda a humanidade depende da cruz. Mas Jesus somente a carregou, somente Jesus carregou a cruz. Ele sozinho carregou a cruz. Ele sozinho suportou a cruz. Ele sozinho suportou o peso, o grande peso. Mesmo quando Simão, o cirineu, a levava, o peso estava sobre Jesus. Agora, ele levou a cruz por quê, meus irmãos? Porque somente ele poderia carregá-la. E somente ele poderia sofrer o castigo da cruz. Somente ele. Não poderia ser outro. Somente Jesus carregou a cruz e somente ele poderia carregar. E por isso ele a carregou. Por isso ele a carregou. Então, meus irmãos, somente Jesus carregou e somente ele poderia carregar. Ele foi o substituto dos pecadores. E o que nós podemos dizer então sobre cada um ali? Vamos lá. Em primeiro lugar, os que o levaram até a cruz jamais poderiam suportá-la. Os que o levaram até a cruz, os que o crucificaram, jamais poderiam suportá-la. Pilatos estava ali, mas entregou a cruz para Jesus. Pilatos não poupou a Jesus dos açoites. Se ele iria para a cruz, não precisaria ser açoitado e nem carregar a própria cruz. Vejam que os sacerdotes perseguiram Jesus. Os sacerdotes mandaram prender a Jesus. Os sacerdotes zombaram dele. Os sacerdotes perseguiram ele. Mas vejam também, os soldados aproveitaram-se dele. Os soldados também o feriram. Mas eles não poderiam levar a cruz. Ela era muito pesada. E mais, eles eram indignos daquela cruz. Todos eles eram indignos daquela cruz. Mas em segundo lugar, o povo, a multidão, não poderia carregar a cruz. A multidão, o povo comum, não entende o que está acontecendo. O povo, ele é volúvel. O povo pode ser comprado, a multidão pode ser comprada, o povo pode ser manipulado. Meus irmãos, não acreditem em manipulação unilateral. Aquele que é manipulado, geralmente, ele quer ser manipulado, principalmente religiosamente falando. O líder ganancioso, que enriquece à custa do povo, ele enriquece porque quem o enriquece é um povo também ganancioso, que se deixa vender, que se deixa comprar. Então o povo é volúvel, o povo pode ser comprado, o povo pode ser manipulado. Alguns não tomaram conhecimento do que estava acontecendo e não se importaram. Eles queriam um espetáculo, eles queriam um show. Alguns observavam e se alegravam, eles se divertiam como se fosse um circo. Outros sentiram pena, outros o ridicularizaram, mas todos o desprezavam. Eles não poderiam carregar a cruz. Eles também eram indignos daquela cruz. E é por causa deles, é por causa da multidão que Jesus está sendo crucificado. Alguns dentre a multidão, depois, iriam crer em Jesus, mas a multidão é indigna. A multidão, ela é comprável. Muitos desses líderes que enriquecem, eles enriquecem porque as suas igrejas estão cheias de pessoas gananciosas, em busca de riquezas, em busca de bênçãos materiais, em busca de recompensas por seus sacrifícios.
É a ganância da religião. Mas veja, meus irmãos, que o mundo não poderia também carregar a cruz. Todos esses personagens representam o mundo. O mundo não poderia carregar a cruz, porque o mundo é a casa do pecado. O mundo é mergulhado no pecado. O mundo foi corrompido pelo maligno. O mundo foi seduzido e se entregou ao diabo. O mundo que a gente fala é o mundo de cada um, é o sistema. É o sistema que as pessoas produzem, a cultura que as pessoas produzem. O mundo todo não poderia carregar a cruz. O mundo todo junto não poderia suportar o peso daquela cruz. Porque naquela cruz havia um incalculável peso, porque pesava o peso de todos os pecadores que haviam se arrependido e que haveriam de se arrepender. Irmãos, se Deus não tivesse colocado o peso de nossos pecados sobre a cruz, o mundo explodiria. O mundo não suportaria mais nenhum tempo. Porque Jesus suportou a cruz é que o mundo existe ainda. É que a história não acabou. Porque Jesus carregou o peso, porque é muita iniquidade. É muito pecado que os pecadores produzem. Irmãos, nós sabemos que o ser humano produz muito lixo, muito lixo. Imaginem o lixo que o ser humano produz no mundo. Agora, e se esse lixo não fosse queimado, não fosse incinerado, o mundo já teria explodido. E o pecado pesa mais do que o lixo. Todo o lixo que o ser humano já produziu na terra não se compara com o lixo que é o pecado produzido por todos os pecadores da história. Mas em último lugar, meus irmãos, eu quero dizer que o único que poderia levar a cruz, levou-a por todos. O único que poderia levar a cruz, levou-a por todos. Irmãos, Jesus, ele é o único que poderia salvar a humanidade. Elias não poderia, Moisés não poderia, os personagens bíblicos nenhum poderiam, nem todos os justos que a religião produziu até hoje não poderia, somente Jesus é o Salvador. E ao recair sobre aquele corpo desfigurado, todo ferido, moído, cortado, ensanguentado, foi como desabar um peso que moeu até a alma de Jesus. Todos os pecados da humanidade foram colocados naquele instante sobre os ombros do Senhor. Os pecados de toda a multidão de arrependidos que viveram antes da cruz, bem como de todos os que se arrependeriam depois da cruz, estavam sobre Jesus, pois ela exigia que fosse alguém sem pecado. Alguém irrepreensível e ao mesmo tempo vazio de si mesmo, que fosse homem, que fosse Deus, para que os pecados dos pecadores fossem transferidos para ele. Meus irmãos, Jesus levou a cruz e este é o Evangelho. É o Evangelho, o verdadeiro Evangelho é aquele que prega que a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, não depende de nossos méritos, de alguma coisa que nós conquistamos, mas o de crermos no Salvador, no nosso substituto. Então a cruz que eu não levei, a cruz que você não levou, nós não poderíamos levar, mas que ele levou foi o meio divino de nos salvar. E ao morrer naquela cruz, Jesus assegurou o perdão e o resgate por meio do seu sangue, o resgate de todo aquele que nele crê. A cruz que eu não levei, a cruz que ele levou, foi a maneira que Deus escolheu para trazer salvação a cada um de nós. E ao levar a cruz, meus irmãos, ele fez tudo que precisava ser feito para nos salvar. Não adiantaria eu ou você fazer o que somente ele poderia fazer, e ele fez. Ele consumou sozinho a nossa salvação. Somente ele, somente Cristo. E ao levar a cruz e morrer nela, Jesus se tornou tudo para quem confessa ser cristão. Por isso nós insistimos, a salvação plena para todos nós. Nós, ao assumirmos pecadores, ao admitirmos sermos pecadores,
Nós não temos motivo para nos entregar ao desespero, a ficar sem esperança, porque nós temos um Salvador. Jesus se tornou a nossa salvação, Ele se tornou a salvação, Ele se tornou a redenção, Ele se tornou a libertação, Ele é a salvação, a redenção, a libertação, o perdão dos pecados, a nossa justiça, a nossa santidade, a vida eterna, a cura, a esperança. O melhor que nós temos é esperar em Jesus, é crer em Jesus, é nos rendermos a Jesus, é ficarmos em Jesus. Não há para onde nós irmos, porque fora de Jesus, depois que nós admitimos os nossos pecados, sem Jesus, irmãos, o nosso coração se desespera, porque não há outra esperança, porque não há outro Salvador. Mas em Jesus nós temos esperança e nós temos o descanso, porque Ele nos aceitou, Ele nos perdoou, Ele é a nossa salvação, e Ele é o melhor que nós temos. Ele é a nossa maior confissão, Ele é a nossa maior alegria, Ele é a nossa maior felicidade, e Ele é o motivo pelo qual nós renunciamos ao pecado, Ele é o motivo pelo qual nós renunciamos aos prazeres pecaminosos, Ele é o motivo dos casais se manterem um do outro e viverem um para o outro. Ele é o motivo do jovem solteiro não viver no pecado do sexo ilícito. Ele é o motivo do jovem solteiro não viver na impureza, nos atos pecaminosos. Ele é o motivo que muitos jovens solteiros se guardam para o casamento. Jesus é esse motivo. Ele é o motivo da renúncia de tudo que ofende a Deus. Irmãos, se nós fôssemos pelos conselhos das ideologias, da cultura, das músicas, dos filmes, de Hollywood, de Bollywood, do cinema, das literaturas, infanto-juvenis até, irmãos, nenhuma dessas tendências culturais, desses nichos culturais, nos propõe essas coisas. Ele é o motivo da renúncia de tudo que ofende a Deus. Ele é a nossa maior confissão. Ele é a nossa doutrina, Ele é a nossa força, Ele é a nossa motivação para a vida, Ele é o nosso cântico. Não há outro Salvador, não há outro mediador, não há outro que possa nos abençoar, não há outro mediador, mas somente aquele que carregou a cruz, somente Cristo. E é por isso que o cristão, ele não precisa se esconder da cultura, ele não precisa viver alheio, alienado. Alguns se vendem, alguns se rendem à cultura, alguns se rendem ao pecado, alguns se rendem às modas, às ditaduras culturais. Alguns se rendem, alguns casais se rendem, alguns homens se rendem, algumas mulheres se rendem, cristãs eu estou falando, claro, alguns jovens se rendem, algumas moças se rendem, mas em tese, meus irmãos, na prática, e nós podemos não nos render, porque nós poderíamos muito bem com essa força de Jesus, com essa fé em Jesus Cristo, nós poderíamos olhar os filmes, ler os livros, absorver a cultura sem nos rendermos a ela. Meus irmãos, nesse texto nós vimos que Jesus Cristo carregou a nossa cruz, e para que cada um de nós, livre de ter que carregar a cruz, livre de termos que enfrentar o juízo divino, nós pudéssemos viver em perfeita liberdade, dizendo: Jesus Cristo é o meu tudo, é a minha cura, é a minha esperança, é a minha vida, é a minha alegria e a minha maravilhosa satisfação. Por isso eu vivo vida satisfeita, por isso eu vivo vida alegre, porque é vida liberta, porque o Senhor Jesus Cristo levou a minha tristeza, levou a minha condenação, e hoje eu tenho liberdade no meu coração, na minha mente, porque Ele carregou as minhas dores, carregou os meus pecados, carregou todo o peso, e hoje Ele se transformou no melhor que eu tenho, no melhor que eu tenho. O pior que eu tenho, Jesus levou a condenação,
do pior que eu tenho e deixou no lugar o melhor dele na nossa vida. Creia nisso, viva isso, glorifique a Deus por isso. E você é um personagem da cruz, nós somos um personagem da cruz. Nós não precisamos mais de enfrentar nem o juízo, porque nos personagens da cruz, nessa série nós vimos que Jesus Cristo foi até a cruz para ser a nossa grande salvação, para ser a nossa grande salvação, a nossa grande libertação, a nossa grande confissão. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. E nós queremos confessar, Senhor, que o que nos define não é a cultura, não são os outros, não é o mundo, não é a história, mas o que nos define é que nós somos cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por isso, Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós rendemos toda adoração e toda exaltação. Nós oramos te agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, da nossa transmissão, mais um domingo para a glória de Deus. Nós estamos sem nossos cultos presenciais desde o mês de março, nós estamos vivendo nesse tempo tão atípico, né? Nesse tempo que muitos não entendem, né? Muitos estão muito revoltados, muitos cristãos muito revoltados, mas nós entendemos, fizemos uma leitura muito peculiar nesse tempo. Nós da Capela Missional, a gente faz uma leitura muito peculiar desse tempo. Nós entendemos que Deus é soberano, não apenas no discurso, mas que Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre a história. E nesse tempo nós estamos aprendendo que nós somos igreja independente de lugar e de circunstância. E é isso que nós devemos ser. O nosso cristianismo, se ele foi colocado à prova, a nossa fé, e nós somos mais cristãos de ir à igreja do que ser igreja, né? Nós estamos sendo postos à prova, né? E se Deus quiser, a igreja aprenderá, né? Aprenderá nesse tempo que a igreja não precisa de tudo que ela acha que precisa. Então logo, né, nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais no tempo certo, mas enquanto isso, assista nossos cultos, acompanhe nossos cultos, acompanhe
as postagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nossos cultos estão todos gravados lá. E compartilhe, assista cada domingo, assista de novo, assista com a família, assista sozinho e indique para alguém e Deus será glorificado. Nós somos, meus irmãos, muito gratos a Deus, porque Deus, no juízo, né, Ele exerce grande misericórdia. E essa pandemia toda, meus irmãos, ela não é pior porque Deus é misericordioso. E nós devemos glorificar a Deus, porque nós temos meios hoje de nos comunicar com os irmãos diretamente. Imagine isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, seria muito pior. Meus irmãos, nós também, em cada culto, nós participamos da ceia do Senhor, e como nós não estamos nos nossos cultos presenciais, nós não estamos participando, mas nós participamos ainda este ano, por isso nós estamos muito bem alimentados no nosso espírito e na nossa alma. E vamos recitar o credo niceno que a gente recita sempre ao participar da ceia do Senhor. Recite comigo, o texto vai estar aí na tela. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem, e por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas, e numa igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém. Eu sempre digo, que alegria ser cristão, que alegria é confessar a fé no Senhor Jesus Cristo, que alegria é ter uma fé identificada com a fé do cristianismo histórico. Sem dúvidas, sem receios e com firmeza para caminhar, com esperança e firmeza ao futuro até Jesus voltar. Meus irmãos, nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na rua Nicolau Eli 332, e quando nós voltarmos aos nossos cultos presenciais, eu espero ver muitos de vocês, muitos que nos acompanham aqui conosco. Os nossos cultos serão sempre aos domingos, às 10 horas. E quando nós voltarmos, todos receberão, né, o aviso e o convite. Mas sem os cultos presenciais, nós glorificamos a Deus por sermos igreja de Jesus, igreja com fé bíblica, com fé alegre, com fé feliz, com fé satisfeita em Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar nosso culto, mas antes eu quero lembrar aos irmãos dos nossos irmãos necessitados. Ajude alguém. Eu imploro a vocês, ajude alguém, lembre dos necessitados. Nós somos cristãos e é missão do cristão ajudar. Doe uma cesta básica pelo menos para uma pessoa. Se você não pode ajudar, se Deus não te deu recursos para ajudar alguém com recursos a manter a sua vida, a vida dessa pessoa necessitada, pelo menos uma cesta básica por mês doe. Eu não lembro. Se você não lembra, é porque não está no coração. A não lembrança não é uma desculpa. Você não lembra porque não está no coração. Isso é pecado. Não lembrar do necessitado é pecado. Ajude alguém. Ajude alguém. Lembra do necessitado. Isso é ser cristão, essencialmente. Vamos encerrar nosso culto. Eu convido vocês para recitar comigo, orar comigo, melhor dizendo,
o Pai Nosso, e depois nós teremos a nossa oração intercessória no final. Ore comigo então a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus, eu oro, Senhor, pela igreja. Senhor, nesse tempo tão atípico, nesse tempo que traz muita incerteza para muitas pessoas, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, Senhor. Queremos orar pelo nosso país, orar pelo Brasil, orar, Senhor, pelos governantes, orar pelas autoridades todas, desde o presidente até o prefeito, até o diretor do hospital, aos profissionais que trabalham diretamente, Senhor, com a saúde. Mas também oramos pelos necessitados, Senhor, por todos que estão em dificuldades, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com medo de alguma coisa, com medo do futuro, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão necessitados, Senhor. Nós oramos, nós intercedemos, nosso coração, Senhor, se compadece dos necessitados. Abençoa nossas crianças, abençoa nossos filhos, livra, Senhor-nos do mal e do maligno. Livra nossos filhos do mal, livra do maligno, Senhor. Guarda nossas crianças, Senhor, guarda nossas crianças, os pequeninhos, Senhor, os grandes, os adultos, os casados, os solteiros, os mais velhos, os mais novos, Senhor, as famílias. Lembra dos necessitados, Senhor. Nós oramos para que haja a tua provisão em cada casa. Mais uma vez eu te peço, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, e que haja provisão em cada casa, em cada família. Ó Deus, nós oramos para que o teu nome seja glorificado. Oramos e te glorificamos em nome de Jesus. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, seja o nosso louvor. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos encerrar nosso culto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vão na paz, fiquem em paz e que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Mais rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos
fazer